Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos falar agora, dentro da área escatológica, sobre o julgamento final. Está em Apocalipse capítulo 20. Ali você pega, leia ele com cuidado, ali aproximadamente do versículo 10 em diante, que vai ver o que vai ser os acontecimentos e para onde que esse pessoal vai, por ter desobedecido a Deus, por rejeitar Jesus e a querer viver em uma vida de pecado, né? Nós vemos a segunda ressurreição, que é a chamada para a perdição, onde as pessoas vão ser ressuscitadas. Uma coisa que nós temos que entender sobre ressurreição, Daniel, ele diz, profeta, que uns serão ressuscitados para honra e outros serão ressuscitados para desonra. Ou seja, todo ser humano vai passar pela ressurreição. Papas que já se morreram, Hitler, Buda, outros nomes que temos aí de algumas religiões aí no mundo afora, todos ressuscitarão e todos dobrarão diante de Deus e verá que Ele é o Deus verdadeiro e só Ele temos que adorá-lo. Só que aí já não tem mais jeito, porque existem algumas religiões que eles creem que depois que morre ainda tem uma oportunidade, e não é dessa forma que funciona. A palavra de Deus deixa bem claro no livro de Hebreus que a morte ela está ordenada ao homem somente uma só vez, depois disso vem no juízo. Ou seja, a salvação nós temos que procurar ela enquanto nós estamos vivos. Vai ter o julgamento, vai ter a condenação de Satanás e os seus, e a destruição desse mundo, que está lá em Pedro, 2 Pedro 3,10. Uma coisa que nós temos que pensar, meus queridos, é da seguinte forma: esse julgamento que vai vir sobre as pessoas que não quiseram Cristo, vai pegar o Satanás, falso profeta, o anticristo e todos aqueles que o livro não for escrito no nome do livro da vida, aqueles que não estão com seu nome, aqueles pecadores que dizem que são crentes, mas não vivem uma vida digna, uma vida reta diante de Deus, vai também para o inferno. A gente vê muitas ministrações aí, isso só uma curiosidade mesmo, de pessoas que desceram no inferno e viu fulano de tal, e viu ciclano de tal. A gente vê muito isso aí na mídia. Gente, ninguém nunca foi lá. Ainda quem vai inaugurar a porta de entrada dele é o diabo, com a sua triunidade ali. Eu falo a triunidade de Satanás, o anticristo, o falso profeta, e os ímpios, aqueles que não querem nada com Cristo. E o povo fala que já desceu, infelizmente essas coisas começam a ser plataforma de ministérios, de pregações dentro da igreja. E a palavra de Deus em Coríntios capítulo 12, quando Paulo fala do espinho da carne, deixa bem claro que a experiência não pode ser mais alta do que o evangelho, né? Ou seja, com todo o respeito às pessoas que crêem nesse tipo de falácia, de pessoas ir no inferno e viu lá, gente, ainda não tem ninguém lançado lá. Isso é bíblico, está no Apocalipse capítulo 20, é só a gente ler ali com calma que nós vamos entender. Ou seja, ninguém está lá, mas o julgamento será dessa forma. Acabou ali, meus queridos, morreu em Cristo é a glória, morreu sem Cristo é condenação. Depois que morreu, acabou, não tem mais sobre fazer mais alguma coisa. E esperando isso, o julgamento, como diz no livro de Hebreus. Se não me falha a memória, é o capítulo 4, versículo 27, se não me falha a memória. Ou seja, meus queridos, nós temos que estar com as nossas vidas preparadas. O julgamento final é esse, condenou, acabou. Aí já é sofrimento eterno. É igual tem a igreja, aquela igreja, me fugiu o nome dela aqui agora, os adventistas do sétimo dia, eles acreditam na aniquilação da alma. Ou seja, eles acham que depois que ter o julgamento será lançado no fogo, essa alma vai deixar de existir, evaporou, aniquilou, acabou, não vai existir mais. Que eles creem que o julgamento final, depois que é lançado no mar de fogo ali, o sofrimento que eles vão pagar é de não ter conseguido alcançar o reino de Deus. Mas está errado, no livro de Apocalipse fala que esse sofrimento é eterno, é eternidade. Vai sofrer, vai doer 24 horas de sofrimento. E esse será o julgamento final, ou seja, a segunda ressurreição, que é para a ressurreição para a perdição, vai vir o julgamento, Satanás vai ser condenado, e também junto com seus discípulos, vamos dizer assim,
o anticristo também e o falso profeta, e a destruição desse mundo. Aí nós entramos na melhor parte que eu adoro, irmãos, que nós temos que ansiar todos os dias por ela. Qual que é? O novo céus e a nova terra. Apocalipse capítulo 21, você pode ler. Dá algumas margens de como será lá. Mas eu creio que vai ser maravilhoso. Ou seja, no versículo 4 fala que vai acabar o sofrimento. Deus vai enxugar nossos olhos de todas as lágrimas ali. Agora você para pensar nesse mundo. É diabetes, é pressão alta, é decepção com as pessoas, é desgosto da vida, é desemprego, é tantas doenças que nós temos enfrentando. Nós pegamos uma geração aí que vem de Covid, agora é dengue, é chikungunya, cada vez as doenças tropicais mais está matando o seu povo, está açoitando. Você tem que tomar remédio para aquilo, remédio para ansiedade, depressão, vai acabar tudo, vai acabar, nós não vamos ter mais sofrimentos ali, vai ser alegria, vai ser bênção de Deus para nossas vidas, através do pecado gerado, através da vida de Adão e Eva, que traz todo esse sofrimento aqui na terra, lá acabou, meus irmãos, o sofrimento vai acabar, o pecado já não vai existir mais, ele foi destruído, Jesus passou por nós, através dele nós temos perdão pelos nossos pecados, e o interessante, meus queridos, que nós só vamos deixar de ter esse corpo de pecado gerado por causa de Adão e Eva nessa linha do pecaminoso aí, somente através que nós tivermos nossos corpos arrebatados e transformados em glória. Aí acabou, já não tem mais pecado que habita sobre nossas vidas. E o outro também que nós vemos em Tessalonicenses 4,17, que nós habitaremos com Deus, nós vamos morar com Ele. Isso é maravilhoso, irmãos. Essa terra tem para oferecer só sofrimento. Jesus, ele diz lá em João, né, que nesse mundo nós teremos aflições, mas é para a gente ter o quê? Bom ânimo. Esse bom ânimo é não desistir. A gente todos os dias que acordar e ao se deitar, desejar de estar no céu com Ele. Aqui na terra Deus providenciou famílias maravilhosas, métodos para a gente sobreviver, mas nós temos que ter esse desejo que existe um novo céu, uma nova terra para o povo de Deus, aonde não tem pecado, aonde não tem as doenças, aonde não tem a traição, aonde nós viveremos seres imortais, porque essa carne aqui que nós vivemos é mortal, mas Deus, através da sua grandiosa obra, da redenção do seu povo, da salvação da humanidade, Ele vai nos salvar, e é nisso que nós temos que crer, tá bom? Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. E não esqueça de ler esses textos bíblicos, tá bom?